E hoje eu decidi compartilhar as white pills, os textos inspirados que me foram encaminhados, né, por vocês. A irmã Ingrid enviou aqui, não foi exatamente uma white pill, mas foi uma chuva de white pills, mostrando a cronologia da reforma de saúde. E achei oportuno essa postagem que a irmã Ingrid enviou, porque apresenta um histórico de como foi se desenrolando a trajetória, né, dessa mensagem. Lembrando que a mensagem de reforma de saúde é uma luz que Deus derramou sobre o seu povo, que, número um, desafia o senso comum. Desafia o senso comum. Nos dias de Ellen White, século XIX, a medicina receitava tabaco para quem estava com tuberculose, sangria para quem estava com febre, enfim, em outras palavras, era muito, eu não digo nem rudimentar, mas era até pagã. A medicina era até pagã, de tão obscuridade que havia na época. Quando Ellen White apresenta essas verdades, ela desafiou um senso comum de uma época e lançou luz e projetou entendimento para gerações futuras, né? E eu, sinceramente, sou muito apaixonado pela reforma de saúde. Eu considero algo, assim, muito fora da caixa, muito além do tempo, muito extraordinário. Então, vamos lá. 1848, revelação sobre os efeitos danosos do fumo, café, chá e bebida alcoólica. Então, bem antes das leis sobre bebida alcoólica, né? Os Estados Unidos teve ali uma repressão contra a bebida alcoólica num determinado período. Chá e café, né? Que são chás seriam as bebidas estimulantes, né? Chás de plantas como mate, etc., chimarrão, tudo mais. Café, que é uma febre, não apenas nos Estados Unidos, mas em várias regiões do mundo. A cafeína, assim como a heroína, cocaína, nicotina, são artigos estimulantes e altamente viciantes. Os Estados Unidos não bebe só uma xícara de café, mas eles bebem, às vezes, copão de café, né? Starbucks é uma das franquias que vendem café, etc. Faz parte da dinâmica de uma sociedade workaholic, como é a sociedade americana, né? Dá muito valor à atividade e o trabalho e tudo mais. E pessoas muitas vezes vivem à base de café, à base de estimulante. E Ellen White, em 1848, desafiou toda essa lógica e recriminou o uso desses artigos. E me espanta hoje o fato de que existem, infelizmente, adventistas que bebem bebidas estimulantes, às vezes até mesmo café. Uma vez eu fui na casa de um ancião e vi uma maquininha da Nescafé com aquelas cápsulas que o George Clooney faz a propaganda, né? Aí eu vi aquilo, ai, ai, ai. Então é algo para a gente pensar, né? Sem contar refrigerante, que tem cafeína, aí não bebe café quente, mas bebe café gelado, né? 1854, recomendação para uma dieta menos refinada, isenta de gordura. 1854, higiene e asseio nos lares. 63, dieta sem carne, nenhuma carne. Olha, mais uma vez, é extraordinário, é muito à frente do tempo, entendeu? Desafia nenhum movimento religioso, tanto hoje quanto no passado, apresentou a noção, movimento religioso que eu falo cristão, né? Porque o hinduísmo trabalha o vegetarianismo, o budismo trabalha o vegetarianismo, até o espiritismo trabalha o vegetarianismo, porque religiões místicas entendem a relação entre comer e a espiritualidade. Mas a ótica, a perspectiva de Ellen White a respeito do vegetarianismo é totalmente diferente da abordagem hinduísta, budista, etc. É uma mensagem única. Hoje, o veganismo, que é uma corrente hinduísta, por isso que eu não gosto de falar, me identificar como vegano, que o vegano faz parte de uma ideologia, o veganismo faz parte de um movimento dentro da cultura hindu, que trata os animais como deidades, os animais como divinos,
Não é essa a nossa abordagem. A NWAT protege dos animais, mas não os coloca num status de divindade. É bem diferente. Os animais devem ser protegidos? Devem. A morte de um animal para alimento, na grande esmagadora maioria das vezes, é desnecessária completamente. Mas animais não são deuses, não estão sequer no mesmo patamar de um ser humano. É uma outra abordagem. Mas, de qualquer forma, não existe nenhum movimento religioso cristão que aborda a noção de dieta. Muito pelo contrário. Tem a maioria dos movimentos religiosos dentro do guarda-chuva cristão não estão nem aí para o que se come, o que se bebe, né? Existe, na verdade, um desprezo com qualquer tentativa de ética na dieta. E conosco é bem diferente. Abandono de alimento animal, uso de cereais, legumes e frutas. Também 63. Intervalo de 5 a 6 horas entre as refeições. Que tremendo. Existe hoje, algum tempo atrás, né, teve uma onda aí de alimentar de 3 em 3 horas para acelerar o metabolismo, etc. Mas, atualmente, a abordagem mais na moda, digamos assim, é o jejum intermitente. E Ellen White já falou sobre isso há 2 séculos atrás. Jejum intermitente, você ter um espaço mais longo entre as refeições e também um número de refeições reduzidas, que é o 2 tópicos à frente aqui. Reforma do vestiário e saúde, plano de 2 refeições por dia, que numa linguagem atual seria um jejum intermitente, né? Você faz um de jejum, um almoço e vida que segue. Seu corpo não vai morrer se você não fizer 3, 4, 5 refeições por dia. Princípios de hidroterapia, que tremendo. Intemperança, 64. Benefício do ar puro, os remédios da natureza, 65. Estabelecimento do primeiro centro de saúde, 66. Comida sem emprego da banha. Banha tem um médico bem famoso, ele tem muitas orientações pertinentes, mas ele recomenda o uso de banha. Então, eu posso ir com ele até um certo ponto, mas quando ele recomenda o uso de banha de porco, aí eu filtro, né? Comida sem emprego de banha, manteiga ou alimentos carnes, 68. Ainda em 68, um escândalo, né, para muitos, né? Queijo nunca deve ser introduzido no estômago, porque o queijo ele tem uma substância chamada caseína, lembra de cafeína, heroína, cocaína, tudo vicia. O queijo tem uma substância chamada caseína, e assim como as demais terminações em ina, ele provoca vício. Às vezes a pessoa tem crise de abstinência porque ela não come queijo. E quando ela vê uma pizzaria, ela fica tendo crise de abstinência porque o queijo provoca essa questão de vício também, né? E ela disse que o queijo nunca deveria ser comido. 69. Cereais e frutas, alimentos para os que passarão pela transladação. É um retorno ao Éden. 70. Uso de bicarbonato de sódio do fermento em pó é nocivo. Falar de novo do meu amigo Pastor Benjamin. Pastor Benjamin tem habilidade para fazer pão. Ele faz um pão com fermentação natural e é uma riqueza. E a gente deve aprender a fazer pães, né? Para quem gosta de pão também. Eu, particularmente, há muitos anos eu não uso mais pão. Mas, de qualquer forma, para fazer pão existe uma ciência. E o mundo faz pão do modo errado, né? No Brasil, não sei como é em outros países, mas aqui eu considero o de jejum do brasileiro, eu considero um crime. Um crime. A pessoa comer um pão com manteiga, um pão de sal, um pão francês, um pão com manteiga e um bocadinho de café, não é nutriente zero. Não tem. É um de jejum assim que deveria ser considerado um crime. A pessoa comer um pão com manteiga e um bocadinho de café, um pingado. Zero, zero. Não tem nada, nenhum nutriente. Chega a ser um absurdo, né? 84. 3 a 4 variedades na mesma refeição são bastante. Então, quando a gente estiver diante de um self-service, né, tem que ter muito discernimento para não fazer aquele mundaréu de coisas, porque existem enzimas para cada
é quando a gente ingere um alimento, existem enzimas para digerir o alimento, e quanto mais variedades de coisas a gente come, quando a combinação é errada, não é uma combinação adequada de alimentos, isso prejudica a digestão, para alguns vai gerar refluxo, azia, gases, enfim, tem que ter sabedoria na hora de colocar alimentos no prato. Aí o jeito é lembrar que o mundo não vai acabar, brincando assim sobre a ideia, não vai acabar o mundo naquele momento. Então você não precisa colocar 30 coisas no seu prato. Escolha ali 3 ou 4 variedades. No dia seguinte você come de novo e é assim, né? Não precisa comer o mundo todo numa vez. 84. Água tomada com as refeições é danosa ao estômago. Esse é um hábito para muitas pessoas. Vai comendo e bebendo, comendo e bebendo. Como eu faço nesse sentido? Eu não consigo comer se eu estou com sede, né? Parece até que a comida não fica saborosa no paladar. Eu bebo alguns copos de água, tipo, eu vou almoçar, pouco antes eu já bebo água, fico hidratado, você prepara o estômago para a refeição, e aí você vai comer sem aquela sede, né? Porque você comer estando com sede realmente é uma tentação acabar bebendo água, etc. Com relação à água ainda, hoje eu entendi que Deus fez a água para beber, o resto é comida. Então, eu prefiro 1 milhão de vezes comer uma fruta do que beber um suco. Eu hoje bebo muito pouco suco, assim. Às vezes, né, quando está numa visita, a pessoa te oferece um suco, às vezes você bebe, ok? Mas eu, por preferência, eu prefiro comer a fruta e beber água. Eu gosto mais da fruta porque tem todas as fibras, os nutrientes, não passou por um processamento, né, de destruição das fibras, etc. Eu já vi até um médico dizendo que quando a fruta passa pelo liquidificador, ela acaba se tornando até danosa para o fígado e tal. Então, acho que Deus fez água para beber, o resto é comida. 87. Uso de óleo e vinagre na salada é causa de fermentação no estômago. Olha que interessante. Uso de óleo e vinagre. Quando joga óleo e vinagre na folha, você está, fugiu a palavra aqui, mas você está obstruindo Impermeabilizando. Isso, obrigado pela contribuição. E aí você prejudica a digestão, né? E o vinagre também não é recomendado. Leite e açúcar causam fermentação, 1890, especialmente quando essa combinação, né? Tem combinações que são explosivas. Tem combinação que são explosivas. E a gente também tem que aprender a conhecer o nosso próprio corpo, né? Por exemplo, eu sou apaixonado por feijão. Eu gosto muito de feijão. Mas o feijão não cai bem para mim. Eu vi já um texto onde a Ellen White disse que alguns organismos não se adaptam com feijão. Então, eu como feijão assim, uma vez por semana, duas. Aí, ok, se eu comer todo dia não me faz bem. E feijão não é tipo assim, não é carne, não é leite, não é açúcar, não é errado comer uma leguminosa, especialmente nesse caso o feijão. Mas o meu organismo não se adapta. Quando eu li isso, quando eu vi lá Leoarte dizendo que alguns organismos não se adaptam com feijão, eu falei, olha que bênção. Então, a profeta já me deu a letra, né? E aí, em cima disso, eu vou administrando, entendeu? E varia. Quando eu como grão de bico, não dá o mesmo efeito. Aliás, eu tive experiência de 40 dias de crudivorismo, né? E, eventualmente, alguns dias na semana, eu também adoto esse estilo. E eu descobri que, inclusive, grão de bico germinado, você germina o grão de bico, lentilha, várias leguminosas, e dá para comer crua, e pensa no alimento rico. Não, é muito rico. Você come um bocadinho que cabe na mão assim, e a mastigação é uma mastigação diferente, porque você mastiga bem o alimento, enfim, a sensação de saciedade é muito prolongada, e eu recomendo demais a inclusão de alimentos crus na refeição. Para mim, foi uma experiência extraordinária. 1890, alimentos condimentados, ricos, molhos, bolos, pastelaria irritam o estômago, ou seja, padaria, aquelas coisas, né, que tem em padaria,
irritam o estômago. 90 ainda. Especialistas são irritantes na mucosa estomacal, farinha integral substituída pela farinha branca, o uso de ervas medicinais é eficaz, a farmacologia, infelizmente, demonizou a sabedoria milenar do uso de ervas, né? Acho tão bonito quando eu vejo assim, às vezes uma pessoa olha assim e fala, ó, essa planta serve para isso, essa planta serve para aquilo. É uma ciência muito bonita, mas a farmacologia, claro, né, ela quer ser a detentora de remédios e etc., acaba demonizando essa medicina natural, mas é muito bom você saber dessas coisas, né? Aliás, deixa eu dividir algo aqui. Eu, dia desse, tive uma queimadura feia, assim, no dedo, fui pegar uma panela, queimei o dedo, e tive uma intuição, na hora eu olhei a banana, tinha banana na cozinha, e aí eu tive uma intuição, peguei a casca da banana, enrolei o dedo com a casca da banana, e quando eu percebi, eu tinha até esquecido da queimadura. A casca da banana é extraordinária para queimadura. Eu recomendo. Aí fui pesquisar depois e no Google falou mesmo que a casca da banana tem uma propriedade, tal, 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 tal. Então, saber administrar as ervas e as coisas da natureza é uma bênção. 94. Evitar comer verduras e fruta na mesma refeição. Aí vai a questão de combinação de alimentos. Então, veja, assim como a questão do feijão, né? Feijão leguminosa, saudável, tal, 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 mas tem organismo que não se adapta. É a mesma coisa aqui. Verdura é uma coisa saudável. Fruta é uma coisa saudável. Da pessoa pensa, nossa, eu vou colocar duas coisas saudáveis juntas. Mas aí o profeta diz, olha, separe uma coisa da outra. Então, muito legal isso. Saber que uma hora você vai comer verdura, é uma coisa saudável, outra hora você vai comer fruta, que também é uma coisa saudável, sem misturar uma coisa com a outra. Tem a ver com as enzimas, digestão, fermentação e tudo mais. 97. Carvão é um dos remédios mais eficazes. 1900. Fabricação de alimentos saudáveis, simples, baratos e a venda dos mesmos. Uso de algumas raízes no regime alimentar. Abertura de restaurantes saudáveis, ambulatórios. Imagina o impacto que teríamos, né? Se começássemos a entrar no cotidiano das pessoas, com restaurantes, ambulatórios, hospitais, né? Ao invés de só fazer igreja, 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 poderíamos impactar o cotidiano das pessoas através dessa metodologia e otimizar, né? Em 1902, estabelecer escolas de culinária para ensinar o regime alimentar saudável, que bênção. Em nossas igrejas, né? Poderíamos ensinar os juvenis, a cozinhar dentro do regime, isso é uma bênção. Então, você, irmão, você, irmã, que sabe cozinhar, segundo o plano de Deus, ensine os juvenis a cozinharem dessa forma. Eu vejo que tem muito atraso na educação das crianças hoje, porque parece que a adolescência hoje é infinita, e eu vejo muitos pais errando no sentido de não educarem os filhos em coisas práticas. Às vezes vem um menino grande já, uma menina grande, não sabe cozinhar, não sabe fazer a faxina, não sabe ser útil. Isso é um desserviço, é uma falta de educação. Então, ensinar os meninos a cozinharem, as meninas a cozinharem dentro do plano de Deus. 902, as azeitonas substitutas da manteiga. E, por fim, aqui, o alimento que Deus deu a Adão, de seu estado isento de pecado, é o melhor para o uso do homem. Muito bem. Obrigado, irmã Ingrid, pela contribuição.